Começa agora pelo canal 14 da NET e pelas redes sociais oficiais da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E por causa dos cuidados de distanciamento social necessário à prevenção da Covid-19, este programa está sendo realizado de forma remota. E nesta edição, o Câmara Aberta recebe Edmar Garcia, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Comusa de Itajaí. Edmar, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho importante esses momentos, né, de poder se manifestar sobre o que está acontecendo, né, sobre as coisas que acontecem com o nosso município, nosso estado e o Brasil. Muito obrigado, Teles, equipe, pela oportunidade. E principalmente agora no momento, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Agora há pouco nós relembrávamos aqui, né, que há mais ou menos um ano foi o último Câmara que nós gravamos juntos, né? E naquela época ainda não havia sido decretado que era uma pandemia. No dia posterior que a gente gravou, a Organização Mundial de Saúde disse: o mundo vive uma pandemia. Nessa tua experiência, você que é da área da saúde, que é do Conselho Municipal de Saúde, que atua diretamente em todas as frentes possíveis aqui em Itajaí, nessas questões de saúde, como é que foi esse ano? O que mudou de lá para cá? O que a pandemia trouxe de novidade, dificuldade e adequações no trabalho de vocês do Comusa? O Conselho teve que se reformular, assim como a educação. Nós mudamos totalmente os nossos parâmetros. Nós vivíamos sempre fazendo as nossas reuniões presenciais, assim como a escola também fazia atividades presenciais, assim como eu ia dar entrevista presencialmente aí com vocês. E quando nós vimos que o processo da pandemia não ia ser um processo curto, e infelizmente nós ainda acreditamos que ele não vai acabar amanhã, é um processo bem longo, é que essa pandemia ela veio para ficar, esperamos até bem ansiosos uma vacina para melhorar a nossa condição de vida. Nós rapidamente migramos para a plataforma digital. Nós tivemos apoio do CETEC, o CETEC e a Secretaria de Educação nos disponibilizaram um aplicativo que eles estavam usando na Secretaria de Educação para aula. E o mais curioso é que há muito tempo se fala sobre aula remota, principalmente falando assim sobre a educação, né? Como é que fica a formação remota dos alunos, e do nada o mundo passou a ter aulas remotas. Todas as crianças, de uma forma, migraram para o ensino à distância. E nós, num contato à distância. Por sorte, nós conseguimos que os conselheiros conseguiram até se adaptar muito bem, e nós viramos conselheiros e youtubers, tudo aquelas coisas que não combinam bem com a nossa idade. E Edmar, assim, com relação ao trabalho mesmo de vocês, por exemplo, uma grande parte, eu acho que a maior parte do trabalho do Comusa, ele está na atenção básica, quer dizer, acompanhar o dia a dia nos postos de saúde, nas UPAs, fiscalizar mesmo como é que está a prestação, a utilização do dinheiro público destinado à saúde, tudo isso, não apenas analisar números, mas eu sei que vocês faziam muitas vistorias nos postos e tal. Isso ficou prejudicado, né? Ou o que mudou? Nós ficamos em cima, muitas vezes, das notícias. Várias medidas foram tomadas e foram anunciadas como aquela bala de prata que ia livrar a pandemia. Isso sempre preocupou o Comusa em cima dessas informações, e também existe bastante informação digital que nós podemos acessar. Nós, inclusive, fizemos algumas recomendações para o município,
principalmente em cima desses medicamentos, que hoje já se sabe, apesar que agora tem um novo vídeo de uma nova médica defendendo o uso de medicamento para combater o coronavírus, mas a ciência em si já testou e já retestou, já avaliou, já reavaliou, e esses documentos, esses medicamentos não têm efeito, eles funcionam às vezes de uma forma contrária, fazendo com que a população se movimente. Nós, mesmo durante a pandemia, guardando todos os cuidados, porque nós temos também no conselho várias pessoas que não pararam de trabalhar, principalmente quem é funcionário da ponta, eles tiveram que manter sua atividade, porque na verdade hoje é o nosso batalhão, né? É o nosso exército contra o coronavírus, são os funcionários da saúde, e nós fizemos também algumas visitas em unidades, até para entender como é que está o volume de alguns medicamentos nas unidades. E também como é que estão sendo feitos os atendimentos. Porque o Conselho fez, uma das recomendações que o Conselho fez foi do que seria importante ter uma unidade para garantir a segurança dos profissionais de saúde. Porque um profissional de saúde, hoje, para a gente, ele é uma pessoa que tem uma formação longa. Nós não vamos sair por aí encontrando um profissional de saúde para substituir alguém que porventura fique doente nessa pandemia, e eles devem ser atendidos, essa estrutura deve ser cuidada com bastante zelo. E o Conselho Municipal de Saúde, através da sua Comissão de Atenção Básica, fez recomendações que foram acatadas pela gestão, e o Conselho, em conjunto com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, visitou várias unidades para saber como é que está sendo essa estrutura, se ela existe e como é que ela está funcionando. Já que você tocou nesse assunto, essa questão da gestão municipal da saúde, é lógico que a gente sabe que o governo do estado e o Ministério da Saúde, eles têm grande parte do investimento e grande parte da responsabilidade acerca dos investimentos, do que precisa fazer para combate ao coronavírus. Mas o município, estando aqui na ponta, não é ele o responsável direto pelas UTIs, mas nesse quesito, você imagina que o secretário Emerson já passou o governo, quer dizer, entrou um novo governo, embora seja o mesmo prefeito, ele não foi mudado. Há uma certa estabilidade desde que o Emerson entrou na Secretaria de Saúde como secretário, né? Você imagina que isso contribuiu para que as ações pudessem ser mais ou menos efetivas? Falando dos 3 níveis, a responsabilidade, principalmente pelo fornecimento desses medicamentos de ponta, e principalmente da vacina, que é hoje o único medicamento que pode mudar a situação dessa pandemia, e já está acontecendo isso em diversos países. Hoje o Brasil é um dos países que menos vacina a sua população, proporcionalmente. A responsabilidade do fornecimento desse medicamento e de todas as tratativas para chegar nesse medicamento é do governo federal. Desde a ditadura militar, quando colocou a vacina como um item obrigatório para a população, quem mantém as vacinas, quem financia, quem compra as vacinas, é o governo federal. O governo estadual, ele tem a sua importância na regulação dos leitos de UTI e na estruturação desses leitos de UTI. Hoje, aqui em Itajaí, né, nós temos um dos 3 maiores hospitais do estado, que é o Marieta, e ele está com uma torre praticamente pronta, precisa ser equipada, e o Conselho falou que seria um momento até de pegar o governo do estado, governo federal, e estruturar aquela torre, para aquela torre ela oferecesse mais leitos, que seria muito melhor do que o falado, e que nunca chegou aqui,
o hospital de campanha, que foi um outro chabu muito feio para a população, que nós esperávamos, pelo menos, o hospital de campanha não é a melhor alternativa, mas é uma alternativa. E como o Estado detém a regulação e o governador tem várias prerrogativas em cima dessa disponibilidade de leito, o governo do Estado pode ter uma ideia de como é que está progredindo ou regredindo uma pandemia. E mesmo assim, ele tem sido muito tímido a fazer restrições. A impressão que dá é que, no momento de uma pandemia, é como se você pegasse algo que você precisa fazer e levasse para um profissional da área. Ah, quebrou meu carro, leva para o mecânico. Quem é que vai dizer o que precisa ser feito? É o mecânico ou uma turba, um pessoal lá que tem interesse, que vai fazer uma passeata na frente da oficina? Realmente, Edmar, nós precisamos fazer agora um breve intervalo, mas na sequência a gente segue falando desse e de outros assuntos e eu quero aprofundar contigo mais essa questão da responsabilidade de cada pessoa e de cada ente também, ok? Falou, até daqui um pouquinho. Daqui um pouco mais a gente volta aqui com o Edmar Garcia, do Conselho Municipal de Saúde. Olá, estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Edmar Garcia. Edmar, o assunto é bem extenso, mas a gente falava ainda no primeiro bloco a respeito das responsabilidades de cada ente, seja o federal, o estadual e o municipal. Com relação ao municipal, que é o que o Comusa efetivamente tem a habilidade, a capacidade de fazer essa fiscalização, você falava que vocês fizeram algumas recomendações que foi acatada pela administração, mas e o que não foi acatado? O que teve de acerto e o que teve de erro, na opinião do Comusa, com relação à gestão da pandemia aqui no município? Um dos acertos mesmo, que é importante, é a estabilidade do secretário de Educação de Saúde. Isso, nós estamos vendo que no governo federal nós estamos indo para o 4º ministro da Saúde em um ano. O do Estado também mudou. Mas nós também precisamos da estabilidade da equipe. Então, houve muita troca. Hoje tem uma equipe reformulada, eles reformularam. Então, o prefeito foi reeleito, mas a estrutura da Secretaria de Saúde interna teve várias alterações ali. E, a princípio, parece que foram boas alterações. Eles, na verdade, são várias pessoas que estão ali lidando com a história da pandemia, várias pessoas envolvidas com isso. As questões, mas não é só a estabilidade que conta. Uma das coisas que nos incomoda bastante, isso nós já falamos até para o secretário, e ele está contornando e está tentando resolver essa pendência, é que muitas vezes o conselho descobre das ações importantes quando elas já estão sendo anunciadas para a população. Não há uma consulta, então não há uma consulta deles para com o conselho antes de tomar determinadas atitudes, é isso? Exatamente. Mesmo entendendo, é uma pandemia, as coisas têm que ser rápidas e tudo, mas nós vivemos uma guerra, mas é uma guerra contra um vírus. Se você falar para o vírus que você vai aplicar vacina, o vírus não vai mudar a tática dele. Se você falar para o vírus que você vai ampliar UTI, o vírus não vai mudar a tática. Ou seja, o governo tem tranquilidade em informar as suas ações previamente para o Conselho, para que o Conselho se manifeste. Por exemplo, na questão da ivermectina,
que nós entendemos até hoje que isso foi um equívoco, e nós reiteramos essa nossa posição, se houvesse apresentação para o Conselho, bem provavelmente nós poderíamos ser contemporizados. Nós temos uma universidade importante em Itajaí, que tem curso de medicina, enfermagem, biologia, biotecnologia. Então, essa estrutura universitária, aliada a uma Secretaria de Saúde, que tem várias pessoas com boa formação acadêmica, inclusive, poderiam ter desenvolvido uma avaliação relâmpago desse medicamento. Então, nós poderíamos ter selecionado uma, duas, 10 pequenas áreas de saúde, onde está com todos os profissionais, está toda a população já cadastrada, e fazer um teste naquela população. E, num curto espaço de tempo, a gestão poderia apresentar para o Conselho uns números reais de se aquele medicamento funciona ou não funciona, e daí partir, talvez, funciona, parte para uma ação mais agressiva. O vírus é novo, infelizmente o vírus nunca foi surpresa para ninguém, porque há muito tempo os cientistas, quem está envolvido com pesquisa, estão procurando e se preocupam com vírus novos. Está a história do H1N1, H5N8 e todas as gripes, que sempre tem alertas sobre a gripe, porque existe uma possibilidade de uma gripe dessa virar uma nova pandemia. Esse, o SARS-CoV, não é o primeiro, é o segundo que está aparecendo. Eu acho que envolve-se também um pouco de xenofobia, de preconceito, como foi uma doença que apareceu lá na China, é um povo que não fala a nossa língua, nem escreve de um jeito que nós conseguimos entender, e isso acabou sendo empurrado pelo planeta como um todo, até a hora que apareceu na Itália e começou a pegar outros países que são mais próximos do Brasil, e ela virou uma pandemia. Só para ter uma ideia, quando o governo federal fechou as fronteiras, ele fechou fronteira para chinês. E nós continuamos recebendo pessoas que foram para a Grécia, gregos, pessoas que foram para a Itália e italianos. E assim, só para citar dois povos, mas nós só fechamos para os chineses. A mesma coisa aconteceu com os americanos. Os americanos também fecharam para os chineses e continuaram recebendo várias visitas de pessoas de outros lugares do planeta. Edmar, sem querer te interromper, mas assim, voltando agora à questão local, você imagina assim, então, houve um dinheiro grande até investido em algumas ações, a da ivermectina foi uma, que levou um dinheiro considerável, compra de outros medicamentos, que foram promovidos, né, pelo governo federal, mas se o Conselho tivesse sido ouvido, talvez esse dinheiro não tivesse sido aplicado nisso, mas em alguma ação que pudesse ter um retorno mais satisfatório, é isso, né? Sim, como por exemplo, até hoje, um ano depois, né, nós fizemos recentemente o aniversário de um ano que essa doença virou pandemia, e nós continuamos com déficit de leitos de UTI. Muito avançou, por exemplo, hoje nós não ouvimos mais falar que a Secretaria de Saúde está com problema de EPIs, mas nós continuamos com déficit de profissionais, que muitos se afastaram, volta e meia aparecem vários profissionais que ficam doentes. Nós continuamos perdendo profissionais de saúde vítimas da doença, e não só profissionais de saúde, a gente está perdendo pessoas em todas as áreas. E esse controle do vírus deveria ser mais efetivo. E partilhado com o Conselho, poderia se ter uma efetividade maior, eu imagino, né?
Um outro assunto que eu queria entrar contigo é exatamente nesse uso, quer dizer, o Comus ele faz muito dessa fiscalização também das contas, né? Porque o dinheiro que vem para o Fundo Municipal de Saúde também é fiscalizado pelas ações do Conselho. Foi, né, prestadas contas anuais da Prefeitura há pouco tempo aqui na Câmara de Vereadores e também foi feito o fechamento do ano de 2020 das contas da saúde também, agora há bem pouco tempo, inclusive tu participaste dessa audiência pública de prestação das contas. Houve um incremento bem grande no montante que a Prefeitura investe de recursos na saúde, tanto que deveria investir em torno de 15%, sempre investiu no máximo 16%, chegou até 17%, dessa vez foi mais de 20% investido em saúde. Esse dinheiro necessitava, ele foi a contento, ele foi pouco ou ele foi mal utilizado? Assim, falando dos recursos, a última apresentação que a Secretaria fez foi até do último quadrimestre, porque ela, de 4 em 4 meses, ela faz uma apresentação dos recursos que ela investe em saúde, né? Realmente, este ano de 2020, utilizou-se muito mais recursos do que normalmente se utiliza. A parte dele, sim, que é o filão, acaba indo por conta das UTIs. Eu não sei se a população conhece, mas um paciente UTI custa R$400 um valor, eu não vou falar o valor certo, R$400 por dia na UTI. Houve a proposta do governo federal de passar esse valor para R$800 quando é tratamento do coronavírus. Mas acabou ficando em R$1.600 um tratamento, uma diária de UTI. Então, esse também é um dos fatores que amplia muito o valor investido em saúde em 2020. E esse é um ponto, assim, a questão de ter se aplicado recursos, independentes, vão separar a vinda de recurso e o uso do recurso. A vinda do recurso é um sinal importante da gestão, entendendo que é uma pandemia importante e ela tem que ser tratada. Então, esse aporte de recurso que veio, principalmente do governo federal e do governo municipal, porque não veio recurso do governo estadual de forma diferenciada, esse aporte de recurso é importante para tentar, para estruturar ações para parar o crescimento dessa pandemia. Mas no meio do uso, nós tivemos algumas ações que nós questionamos. Uma é usar esse recurso basicamente para comprar e distribuir um medicamento específico que, sem nenhuma avaliação prévia, lembrando que nós teríamos capacidade, o município teria capacidade de fazer uma avaliação prévia, nós ficamos acreditando em pessoas de fora e de outros países, e que depois, ao longo do tempo, todas essas histórias, até onde eu acompanhei, foram todas desmentidas. Ou seja, é um medicamento, no caso do ivermectina, que não serviu para nada. Então, Edmar, nós precisamos fazer... Então, nós precisamos fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente continua falando um pouco mais com Edmar Garcia a respeito dessa pandemia e de tudo que vem junto com ela, inclusive a aplicação dos recursos da saúde. É só um minuto e a gente já volta. Olá, voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, o Edmar Garcia. Edmar, pandemia não dá sossego para a gente nunca, né? E você da área da saúde
muito mais sabe disso. A gente estava falando sobre essas aplicações erradas ou certas que aconteceram dos investimentos públicos na saúde durante esse ano de 2020, agora nesse princípio de 2021. Eu queria entrar contigo nessa questão dos profissionais. Tu chegaste a dizer no primeiro bloco, no segundo bloco, que não há gente para ser contratada porque não tem como repor esse pessoal que tem ficado muito doente. Tu precisa de pessoal preparado realmente. Agora, hoje, se eu não me engano, hoje é dia 15, está sendo aberto mais alguns leitos, não de UTI, mas leitos, uma espécie de leito de enfermaria prévia para as pessoas ficarem melhor acomodadas ali no CIS, né, no Centro de Integrado de Saúde. Que pessoal que vai estar trabalhando ali? Como é que vai ser feito? Como é que o pessoal da saúde conseguiu atender isso tudo? O pessoal está muito sobrecarregado ou se está conseguindo, surgindo profissionais do nada? Não, não, do nada. Uma das coisas que até não, eu falei até de um uso do recurso. Uma das coisas que aconteceu bem quando o governador fez o decreto, que foi, tipo, paralisou tudo, para tudo, a Secretaria de Saúde se reestruturou, vários profissionais se aportaram, montaram uma estrutura, como uma estrutura de guerra mesmo, que é o que deve ser, né, para o combate a uma pandemia, redesenharam a forma de contato com as unidades, e isso foi bem importante, e mapearam também, em parte, os profissionais. Também contrataram, chamaram uma empresa para fornecer profissionais, e a questão, um profissional de saúde não é uma pessoa que a gente consegue formar ele durante a pandemia, ele tem que já estar pronto, porque embora a gente veja em filminho de guerra, aquelas coisas que o cara nunca foi nada, apanhou e depois vira um mestre em artes marciais, isso em saúde não existe. Então a pessoa tem que ter uma formação séria, isso leva anos, ela aprende trabalhando, e isso já é longo. E um profissional de UTI, que é um profissional bem mais especializado, ou um profissional do pronto atendimento, nós não encontramos por aí. E hoje, mas nós precisamos dessa estrutura de retaguarda, porque quando o Marieta absorve uma população em leito de UTI, essa população, antes de ser admitida no leito de UTI, ela tem que estar em algum lugar para ela poder ser regulada, ou seja, selecionada pelo Estado para acessar um leito de UTI. E são chamados de leitos de retaguarda. O município, se não me engano, vai abrir 20 leitos no CIS e 35 leitos lá no Centro Eventos, até para funcionarem como retaguarda. Mas isto, por um lado, é uma estrutura importante, mas nós precisamos de leito de TI. Porque imagine você, como profissional de saúde, atendendo um paciente que você sabe, eu fiz tudo que eu posso. Agora eu preciso pegar esse paciente e colocar numa UTI para que ele sobreviva. E ele tem chance de sobreviver. Se não tem UTI, essa pessoa, infelizmente, morre na minha mão. Morre durante o meu trabalho. E como é que fica a minha saúde mental? Porque não é fácil ver um semelhante falecer por uma estrutura que poderia ter salvo ele, não está disponível. Por isso que é importantíssimo, além de ter essa estrutura de leito de retaguarda, que existe também os leitos no Marieta, de UTIs à disposição, que já não estão tão à disposição assim, é preciso que a população assuma a sua parcela, assuma a sua responsabilidade. Porque ao se expor, ela não está colocando em risco a vida dela. Se eu estou ocupando um leito de UTI e por uma fatalidade alguém tem um infarto,
por exemplo, e ela precisa de uma UTI e não tem vaga, ela pode perecer, porque aquilo que poderia salvar ela não está mais à disposição. E leito de UTI sempre foi um problema crônico no sistema de saúde brasileiro. Volta e meia nós ouvimos aquela história da pessoa estava sendo encaminhada para um leito de UTI, aquele leito não estava disponível e a pessoa falecia. Só que antes isso acontecia, mas não era tão frequente. Agora nós estamos ouvindo essas histórias diariamente. E Edmar, lógico, precisa ainda aumentar mais os leitos de UTI, embora só no Marieta aqui foram criados, acho que, se eu não me engano, 50 leitos. De março de 2020 para cá, foram mais 50 leitos, além daqueles que eles já tinham, né? É bastante coisa e mesmo assim, hoje ainda estamos praticamente com lotação, quase nessas últimas 2 semanas, aí lotação de 95%, 98%, 100%, gente esperando, aguardando por leito de TI. Acho que, se eu não me engano, na semana passada havia 15 pessoas na fila só para leito de UTI aqui no Marieta. Mas só criação de leito resolve? Quer dizer, o que precisaria fazer? Na tua opinião, teria que partir do governo do estado ou o município mesmo decretar um lockdown, de fato, fazer alguma coisa mais séria? Ou dá ainda para continuar só dependendo da consciência das pessoas em se cuidarem, em usarem máscara, em não se exporem? Não, nós dependemos de uma ação mais séria. Eu não vejo, até, por exemplo, uma atitude única do município de Itajaí vá nos resguardar. O município de Itajaí é um município que tem muita circulação. Por exemplo, não adianta você fechar Itajaí e Balneário não fechar, Navegantes não fechar. Os municípios da nossa região teriam que fechar, mas isso ajudaria, mas não seria um efeito tão importante como seria se o Estado realmente impusesse medidas de restrição. Aí a gente vê, mas o governador botou um decreto. O governador botou um decreto dizendo que o circo não pode abrir da meia-noite às 6 da manhã. Sabe? Que eu, como funcionário público, eu sou funcionário público administrativo, minha função é bem administrativa, que eu não posso trabalhar da meia-noite às 6 da manhã, eu nunca trabalhei esse horário, que vocês não podem trabalhar esse horário. Então, ele botou várias questões ali no decreto que são inócuas. Permite algumas atividades que daí vai na consciência de cada um. Às vezes as pessoas, igreja, que é importante para uma grande parte da nossa população. Mas mesmo essas pessoas que vão à sua igreja, elas volta e meia não afirmam que o importante é ela estar bem. Será que ela não poderia fazer o culto dela na sua residência e evitar esse deslocamento? Nós temos agora a crítica dos profissionais de educação, que é as aulas. Né? A aula no município movimenta uma parcela considerável da nossa população. Só que o problema não é, mas a aula é importante. Tá, então vamos manter as aulas funcionando e o que nós vamos parar no lugar? Eu não vejo nada parado. E não é só a questão da medida dos nossos representantes, né? Que é o prefeito, o governador, o presidente. Mas é também a participação das próprias pessoas. Então, dependendo de onde vem o exemplo, elas também não se cuidam. Infelizmente, isso aqui está também pegando. Tem muita gente por aí saindo para a rua pedindo exatamente para não fechar nem nem o pouco que está sendo fechado. Edmar, olha, gostei demais da nossa entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é mais restrito. Ficaríamos o dia inteiro falando aqui. Mas nós temos que encerrar e eu te agradeço muito a tua participação aqui no Câmara Aberta.
Sim, eu gostaria só rapidamente de convidar a população que dia 2 e 3 de julho nós faremos, possivelmente online, a nossa 10ª Conferência Municipal de Saúde. E gostaria mesmo que todos participassem, porque a ideia é que a saúde ela tem que ser feita para todos e por todos, sabe? Então, nós gostaríamos de ouvir a saúde que as pessoas querem, como que elas querem que ela seja. Só Mas muito repete que obrigado, dia de Elis. julho? Que dia de julho? 2 e 3 de julho. 2 de 3 de julho de É uma 2021, sexta, conferência. 10ª Conferência Municipal de Saúde. Muito obrigada, Edmar, e conte conosco sempre. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, Elis. E você que nos acompanha aqui no Câmara Aberta, continue conosco acompanhando a nossa programação pelo canal 14 da NET e também pelas redes sociais, principalmente no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.